Alô, mais uma vez estamos no ar com Pulando a Cerca, dia 24 de abril de 2015, uma grande sexta-feira. Pois é, o Pulando a Cerca, o apresentador do programa sou eu, Daniel Suturiantes, médico, e o produtor é Jorge Pessão, jornalista, e temos a nossa grande equipe da UniTV. Pulando a cerca, por que pulando a cerca? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente vê o outro lado. E o outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção. Tem educação, saúde, justiça, lazer, cultura, prazer e felicidade. Bom, sempre a gente convida uma fração, uma parte importante desse país para colocar o seu eu. O canal comercial é só ele, aqui o eu. Eu vivi, eu sofri, eu fiz, não pude fazer ou eu quero fazer. Isso é importante. E o Pulando a Cerca é um pequeno programa, mas uma grande bandeira. Pulando a Cerca é um programa que faz história. História nesse país tem que ser feito o tempo todo para não repetir o que aconteceu no passado. Um passado que foi um passado cinzento, com ditadura, tortura, corrupção, o tempo todo desde Cabral, Pedro Álvares Cabral. Então, vamos convidar hoje, mais uma vez, a simpaticíssima, a cultíssima, a professoríssima, a gostosíssima, a teusudíssima, Eliette Ferrer, vulgo Eliette Canivete. Eli Canivete, um apelido legal que ela se deu na infância. Vem pular a cerca, Eli! Pular a cerca! Dá licença, eu estou pulando a cerca. Isso. Muito prazer, como vai? E com prazer é muito mais gostoso. Ou não é? Muito mais, muito mais, muito mais. Agora que vai ter som. Coloca Só agora que tem som. Coloca no buraquinho. Isso. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer você o convite por participar do programa e também ao Jorge, que me deu as dicas de como chegar aqui. Eu errei, saltei no ponto errado, mas consegui chegar e agradeço muito poder participar desse programa, que eu julgo maravilhoso. Mas você merece. Tá bom. Vamos Você ver. merece. Você merece. Eli Canivete. Como é que se fala? Eliette Canivete cai na água e não derrete. Não derrete. É uma verdadeira guerreira. Eliette Canivete. Olha só, o tema que você é exímia palestrante é a geração de 68 e a repressão até hoje. Vamos falar disso com o maior tesão e prazer nessa história triste que o país viveu e ainda vive. Com certeza. A história do Brasil, eu acho que é a história da repressão também, né? Quer dizer, os portugueses chegaram aqui já reprimindo os índios, depois trouxeram os escravos, aquela escravidão é uma repressão, né? Imagina, tortura, e isso foi perpetrado, né? Até os nossos dias continuam. Eu organizei esse livro aqui, 68, a geração que queria mudar o mundo, um livro de episódios da luta contra a ditadura, e muitas vezes, quando me chamam para falar sobre o livro, as pessoas falam, isso é coisa do passado. Coisa do passado? Isso não é coisa do passado. A tortura continua até hoje. A repressão, ela está coladinha, né, com o ser humano.
Até porque, quando a gente pensa na história do ser humano, é a história da alegria, a história da felicidade. E quando a gente pensa na história da felicidade, que felicidade? Eu acho, tá? Nós achamos que a felicidade tem que ser felicidade coletiva, da maior parte das pessoas. Mas tem gente que não acha isso não, que acha que a felicidade é só de um grupo. Então, quando a felicidade é só de um grupo dominante, isso aí não pode dar certo, né? Então, aí vem a repressão, vem a ditadura, vem a tortura, que existe até hoje. Por isso que eu sempre falo que a história da tortura, a história da ditadura, a história da repressão é uma história que continua com o ser humano. Por isso que eu digo isso. Então, vamos lá, começando em 68, a tortura, a ditadura, a prisão. A ditadura começou em 64. Sim, o livro se chama 68 porque foi um ano emblemático, exatamente. Mas o livro começa em 64, sim, com a tomada do poder no dia 1º de abril. Como você vê essa trajetória de 64 até 2015, 51 anos de repressão? Os militares, para tomar o poder, eles começaram a luta armada, né? Quer dizer, a luta armada contra a ditadura e a luta armada em si foi iniciada pelos próprios militares, que tomaram o poder com as armas, tomaram o poder com ajuda, apoio e até, quem sabe, direção dos Estados Unidos, né? Porque hoje em dia está muito claro que foram os Estados Unidos, o golpe contra o povo brasileiro foi engendrado nos Estados Unidos. A figura do Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, era muito... a gente falava e tal, não tinha... A gente tinha certeza, mas a mídia não colocava isso e quase ninguém colocava, porque não havia provas. Hoje há provas documentais dos próprios Estados Unidos de que eles criaram, eles inventaram, eles engendraram esse golpe e apoiaram, inclusive, com armas. A Quarta Frota estava no Oceano Atlântico, aqui no Rio de Janeiro, que se houvesse problema, iria haver guerra, né? Então, a luta armada foi começada pelos militares no Brasil. Nós reagimos. Vamos falar dessa reação. Se não houvesse reação, até hoje o Brasil viveria um clima de terror. Com certeza. Você vê, mesmo com reação, e até hoje a ditadura acabou, né? Acabou para nós, classe média, né? Mas, de qualquer forma, ela acabou institucionalmente. Mas a Lei de Segurança Nacional, ela tem vigência ainda. Saibam, a Lei de Segurança Nacional está em vigência. Então, você pode ser preso, eu posso ser presa. Em tese, né? Quer dizer, não que você vá ser preso ou vá ser presa, espero que não. Mas, de qualquer forma, a Lei de Segurança Nacional tem vigência ainda hoje. E isso é muito grave, muito grave, muito grave. E, infelizmente, a tortura começou com a história do Brasil, eu costumo dizer isso, né? Ela foi muito grave na época dos escravos, mas na época da ditadura, ela foi incrementada e foi fomentada, especialmente contra aqueles que se opunham ao regime, né? A resistência. E nós fomos torturados de N formas, né? Torturados aqueles que foram presos e os outros que não foram presos também foram torturados, porque não podiam expressar as suas opiniões. Você falou em ditadura. Qualquer ditadura, em qualquer lugar, representa metaforicamente uma bomba atômica. A bomba atômica explode e mata uma porção de gente. Mas a bomba atômica tem a radioatividade, que continua matando 100 anos após a bomba explodir. A ditadura militar, institucionalmente, acabou
mas ficou o quê? O consumismo, o poder, a corrupção, o mandolismo e o entreguismo. É o poder, né? O poder é enorme, o poder, quer dizer, a gente tem o governo, mas não tem o poder. Exatamente. Né? Então, a Comissão da Verdade nunca conseguiu revelar inteiramente o que aconteceu nos quartéis, na ditadura e na tortura. Ora, quanta dificuldade teve para conseguir colocar a Comissão da Verdade. Quanto obstáculo teve para rever a nossa história. E continua vivo. Os defensores da ditadura passaram por outra geração e continua o autoritarismo vigente. É muito triste hoje a gente ver passeatas, manifestações nas ruas pedindo a ditadura de volta. Quer dizer, essa gente não tem noção. São pessoas completamente sem noção do que houve realmente no Brasil, na época que a ditadura era aberta, né? Embora a ditadura daqui do Brasil fosse uma ditadura que fingia que não era ditadura, porque mantinha Congresso, mantinha alguns deputados e tal. Então, era essa ditadura envergonhada, né? E tal. Mas, quando a gente que vivenciou, né, os males da ditadura, ver esse povo completamente desinformado, repetir as ideias de certos canais de televisão, de certa mídia, pedindo por ditadura, pedindo militares de volta, essa gente é muito triste, dá vontade até de chorar, né? Dá vontade de sacudir essa gente e, poxa, pelo amor de Deus, pense bem, porque o que você está falando é uma coisa absurda, porque se fosse ditadura, você não poderia, só o fato de você estar falando isso já seria motivo de prisão, tortura e maldade, né? Quer dizer, a ditadura é horrível. Exatamente. A ditadura é horrível. E a gente pensa que vamos voltar à ditadura dos militares. Alguns militares, com a cabeça deformada, tomaram o poder desse país. Mas torturaram 10 mil militares que eram contra exatamente isso. 10 mil, esqueceu. 10 mil militares eram contra essa prática totalmente antidemocrática e foram torturados e mortos também. Há muitos mortos desaparecidos. Exatamente. Né? Quer dizer, a ditadura, ela sequestrou. Porque a gente fala prisão. Prisão é uma coisa. Prisão tem mandato, tem papelzinho, tudo ali correto, entre aspas. Né? A ditadura não. Ela chegava na sua casa e te sequestrava. Ela te raptava, ela sequestrava, estuprava as mulheres, torturava todos em geral, torturava inclusive familiares. Houve crianças presas. Crianças torturadas na frente de pais para obrigar os pais e mães, né, a falarem sobre o que os torturadores queriam. Quer dizer, você começa a torturar. A criança é uma coisa inusitada, uma coisa de uma maldade tão grande. Né? Quer dizer, como é que uma pessoa tortura uma criança? Né? Mulheres grávidas foram torturadas. Mulheres engravidaram por causa da tortura. Muitos torturadores faziam fila para estuprar uma mulher. Eu conheço algumas mulheres que foram estupradas assim por dezenas de homens que faziam fila. E, inclusive, uma amiga minha, ela saiu do Brasil, foi para o Chile, ela estava grávida. De quem? É claro que não vai saber de quem, porque houve fila torturando e estuprando ela. Então, ela tem sequelas até hoje. Até hoje, ela não usa roupas de manga curta, porque ela não quer mostrar o braço, ela quer mostrar o mínimo possível das partes do corpo, porque ela foi muito torturada, muito. Quer dizer, a covardia, a crueldade é uma coisa muito grave. O ser humano masculino, ele tem coisas lá dentro, na cabeça dele, que vou te contar, não
Não dá para encarar isso, né? É muito difícil isso. E a mulher, coitada, a mulher tem esse quitute além, não é? Quer dizer, ela tem o sexo, né? Os homens se acham no direito de violentar a mulher no que ela tem de mais íntimo. E isso é muito ruim. E a tortura continua até hoje, porque a Lei de Segurança Nacional existe até hoje, e as pessoas, os torturadores de ontem, não foram punidos, não foram responsabilizados e depois punidos, e então a polícia hoje se julga no direito de continuar torturando. Porque não houve nada, aqueles torturadores continuam vivos, muito felizes da vida, os torturadores de ontem estão vivos, os de hoje se julgam no direito de fazer a mesma coisa. Olha só, muito triste. A ditadura, muito triste. A ditadura militar no Brasil, ditadura militar e civil, que o civil participou. Tradicionalmente, a tortura no Brasil, desde o começo, era feita pela polícia. Polícia civil, militar. O Exército nunca teve tortura. Pela primeira vez dessa ditadura militar e civil, o Exército começou a torturar. O Exército participou e não foi só isso, não. Havia tortura nos próprios quartéis. Uma tortura científica. Uma tortura científica. É muito grave isso, porque a tortura nas delegacias e prisões é uma tortura que sempre houve, digamos, né? É claro, e legal, mas sempre houve. Mas a tortura dentro dos quartéis é um negócio muitíssimo grave. Né? É o terror de Estado que domina e que subjuga o seu próprio cidadão. Quer dizer, o cidadão é o inimigo. Quem é o inimigo hoje? É o povo. Você vê os UPPs. O PP, isso aí é uma coisa muitíssimo grave. O PP é um campo de concentração. O Estado vê aquela favela que está ali, eles julgam a favela como se fosse um tumor, um câncer, né? Vamos dominar. Eles entram ali, tomam posse militarmente, não levam escolas, não levam cultura, eles levam a repressão. A UPP é uma repressão. A UPP é a expressão da covardia contra o pequeno e expressão Não. É a expressão da covardia contra o pequeno e também e contra o grande, ele se submete, né? Se submete ao poder e covardemente contra o menor. É muito ruim isso, é uma ignomínia. Né? Essa UPP, essa repressão, que eles não levam nada e só matam, eles entram atirando. Fulanos morreram em confrontos. Que confrontos? Pelo amor de Deus, não há confronto. A maioria dos casos, a polícia entra atirando e mata quem por acaso passa ou está na frente deles. Isso a gente tem sempre que lutar contra isso, desmascarar. O nosso papel é denunciar isso que há contra as populações carentes, populações mais pobres. Pois é, você está falando que é uma coisa autoritária contra o pequeno, ao PP. E o grande se valoriza porque o seu imóvel passou a ser mais valorizado quando tem uma UPP perto. É porque essas UPPs, elas reprimem, né? Então, por exemplo, o morador de uma favela, ele não tem direitos, ele só tem alguns deveres, né? É o dever dele de ir para casa, trabalhar, e morrer de vez em quando, se tem a polícia chegando ali atirando. Agora, se fazem, por exemplo, esse tipo de campo de concentração, por exemplo, num bairro, um bairro chique do Rio de Janeiro, o Leblon. Imagina se um garotinho que está com seu celular na porta de casa, vai ser morto no bairro do Leblon. Isso ninguém pensa nisso, né? Como é que vai poder? Como é que poderia fazer isso? Não faz. Faz na favela, onde a vida é mais barata. A vida do favelado, ela é uma vida inútil para o poder, né? Uma vida barata. Já o garotinho de classe média ou classe alta que mora num bairro rico, ele jamais se pensaria fazer uma coisa dessa, né? Você está falando
Da mesma forma que a gente fala condição da verdade e justiça, você está falando em barro de branco. Barro de branco e rico. Não tem o PP. Veja só a questão do racismo aqui no Brasil. A favela é coisa de negro, de preto, pretinho. As populações mais carentes, as populações mais pobres são população negra e marrom, né? Eu chamo de população povo marrom. Exato. Então, 60% da população no Brasil, negros e mulatos, a maioria. Mas eu pergunto o seguinte, lá no Leblon, ou aqui em Sarita, ou São Francisco, tem vários bares e restaurantes. Tem algum garçom negro no Leblon? Muito raro. Muito difícil. Pois é, tudo tem que ser branco. Teve inclusive um episódio de um garotinho lá em São Paulo. Um garotinho que foi adotado por uma família branca, um garotinho marrom. Ele estava assim, estava o pai, a mãe e o garotinho. O pai atravessou a rua para fazer alguma coisa e aí eles esperaram então na porta de uma loja chique lá no Leblon. Então uma vendedora saiu lá de dentro e falou: você não pode ficar aqui não, você não pode vender nada aqui. Que vendeu? O garotinho estava ali. Não podia porque ele era marrom. Aí saiu esse escândalo, saiu na imprensa, quer dizer, é um absurdo, quer dizer, a cor da pele mostra se você pode ou não frequentar locais, sentar, andar em certas calçadas. Por quê, né? Por quê? E esse policial que pertence a uma população pobre é treinado e adequado para reprimir a população negra da mesma cor, na mesma cor que ele é. A maioria dos PMs, dos policiais militares, também é marrom. Claro. Eles são pretos, marrons, sei lá que cor eles são, mulatos, e são eles que reprimem os iguais deles. Isso então, é muito triste isso aqui no Brasil, é muito triste. Eu acho que tinha que haver uma política que ensinasse... Educação, que educasse essas pessoas para ser cidadãos todos. Não só os brancos ou o que seja, todo mundo tinha que seguir, todo mundo, as pessoas todas tinham que ter aquela educação para o bem, para o melhor, para transformar o mundo para o bem de todos, da maioria pelo menos. Então, você está colocando o seguinte, houve a ditadura militar em si, ela acabou e continuou essa mesma ditadura na polícia militar, fazendo o mesmo que a ditadura antiga fazia, não o PP. Com certeza. As UPPs, eu acho o PP um negócio tão covarde. É tão covarde, né? Porque o cara que mora na favela, ele é obrigado. Ele está ali, ele não pode sair de casa a hora que ele quer. Ele não pode usar a roupa que quer. Os policiais, eles fazem o que querem, eles mexem com as moças, eles estupram as moças, se eles quiserem. Eles são donos do lugar. E tem correlação com a droga. Então. E eles, claro, eles ganham com isso, porque o tráfico de drogas, ele só existe, tráfico no Rio de Janeiro, no Brasil em geral, só existe por omissão da polícia, participação da polícia, ou conivência da polícia. Se não houvesse isso, não haveria tráfico. Por que a proibição ao tráfico? Porque interessa a alguém. A quem interessa, né, que esta ou aquela droga pode ser vendida na farmácia? Porque isso aí são os poderosos que decidem que droga vai ser vendida na farmácia. Rivotril, aquela outra Ritalina, são drogas terríveis que são vendidas aí. Tabaco, cigarro, é uma droga terrível que você encontra em todos os bares biroscos do Rio de Janeiro. Mas álcool pode. Essas drogas são lícitas, mas outras drogas não são. Por quê? Porque ainda não tem, a maconha, por exemplo, não foi ainda legalizada, porque não tem um grupo do hemisfério norte interessado em tomar esse poder e lucrar com isso.
porque só depois da Segunda Guerra Mundial é que foi decidido pelos mandantes do mundo que droga seria lícita ou não. Então, cocaína foi proibida, a maconha foi proibida, álcool não, tabaco não. Cocaína, por exemplo, havia várias pessoas que eram usuárias de cocaína, que eu não vou citar os nomes aqui, que não interessa, mas porque a cocaína era vendida livremente. Mas foi decidido que a cocaína e a maconha seriam drogas ilícitas. Então vamos reprimi-las. Pergunto eu, cocaína tem... Aqui no Rio de Janeiro tem a coca, tem planta de coca aqui? Tem planta de maconha aqui no Rio de Janeiro? Não acredito que tenha, não. Arma, tráfico de armas. As armas são vendidas livremente aqui? Por que essas pessoas, esses ditos traficantes, são tão bem armados? Como é que a arma chega até eles? Aquelas armas israelenses, armas de última geração, como é que elas chegam até eles? Contrabando. Por que a Polícia Federal deixa ou se omite? Por que essas armas chegam até eles? Muito estranho isso. Né? Quer dizer, porque existe uma conivência, participação ou omissão da polícia. Senão a droga não chegaria às favelas. Então, Poxa. Então eu acho que tem uma coisa maior ainda. Quem é que financia a droga ou o tráfico de droga? Só pode ser um cara rico que tem muito recurso. Claro. Ele só a repressão ela é só em cima do varejista. A repressão existe em cima daquele cara, o garotinho, ou sei lá quem, que vende, varejista, pequenas doses. O traficante de fato, aquele que tem aquele helicóptero. Teve helicóptero em Juiz de Fora, não foi em Juiz de Fora? Sei lá onde foi, que foi preso, mas foi liberado com 0,5 tonelada de cocaína pura, de pasta. Puxa vida, quem era o dono daquilo? Alguém foi preso? Não. Cadê aquela cocaína toda? Está onde? Ninguém sabe, ninguém viu. Quer dizer, o grande traficante, o dono, não há repressão sobre ele. Há repressão sobre o pequeno varejista, aquele garoto que vende as doses pequenininhas, que não tem pai nem mãe, digamos que ele não tem padrinho, né? Quer dizer, o grande tráfico mesmo, o grande dono dessas coisas, ele mora onde? Sei lá, ele mora na Vieira Solto, ele mora em Mônaco, sei lá onde ele mora, onde ele quiser, porque é muito dinheiro. O dinheiro do tráfico de drogas é dinheiro, é muito dinheiro que a gente não pode nem imaginar quanto. E vão para os paraísos fiscais. Paraísos fiscais. A polícia não vai em cima do grande traficante. A polícia lucra, ela ganha dinheiro em cima do pequeno varejista, do pequeno comerciante, que, poxa vida, é um pobre coitado lá da favela, né? Que ele lucra lá R$1, R$2, mas o grande traficante está solto, está em algum lugar. Não há repressão em cima dessas pessoas. Há, sim, muito gasto. A OPP, por exemplo, você já imaginou quantos bilhões, quanto se investe naquelas roupas daqueles caras, aquele aparato policial, um caveirão. Quanto custa um caveirão? A quem interessa fabricar esses caveirões que reprimem aquele pequeno traficante? Não sei quanto. Por que não investem em escolas? Botam lá no meio da favela escolas, hospitais, escolas super bem equipadas, que paguem melhor os professores. Por quê? Não interessa, interessa que a população pobre morra. Eles querem acabar com a pobreza matando os pobres. Querem acabar com a miséria matando os miseráveis. Isso é muito grave. Isso é triste. Quer dizer, eu não posso rir, não posso ficar feliz com uma situação dessa. Com o meu irmão, um brasileiro, um carioca que está ali, que por acaso mora ali. Poxa, é horror isso é horror. Infelizmente, é uma pena que isso esteja sendo exaltado aqui no Rio de Janeiro. Uma pena. Pois é, então você está colocando que a ditadura continua sob outra forma. A ditadura, aquela de 64, tinha todo o apoio da elite, tinha todo o apoio da mídia. Hoje está muito parecido. A elite tem toda a força, a mídia
controlada. Aqui no Rio só tem um jornal. E as redes de televisão, né? Quer dizer, a Rede Globo, infelizmente, ela foi uma das instituições que patrocinaram a ditadura, né? Apoiaram e patrocinaram, e até hoje elas patrocinam a burrice, a ignorância do povo. Porque o que esses canais de televisão mostram, subliminarmente, é a continuidade da submissão das populações mais pobres, continuidade da submissão das crianças carentes. Quer dizer, é muito triste e revoltante, coisa que a gente não pode aceitar, não pode aceitar isso, né? Nós vamos, o meu caso, né? Nós vamos sempre continuar lutando para que essa situação não continue. Nós queremos o fim disso, nós queremos educação, nós queremos saúde e que a população mais pobre saia da situação de pobreza e miséria e siga o seu caminho de esplendor em busca da felicidade. Olha só, eu vou pedir ao Léo, que é o companheiro e segurança da Lídia, que fala... Amante também. Amante. Fala um pouquinho. Falar assim de improvisos? Claro que sim. Aqui é tudo improvisado. Pulando a cerca. Pule a cerca, venha para cá e fale o que você acha sobre isso. Da repressão, da polícia. Fala, Léo. Eu também sou contra as UPPs, né? Acho que o problema não é esse. O caminho para solucionar esse problema não é por aí. E eu concordo com tudo que a Eliette falou, né? Por que não colocam mais escolas lá, né? Por que não coloca lazer, pracinhas de lazer, escolas, cultura, centros culturais? E construção, por que o governo não... Até a Dilma está até fazendo aí, né? Mas isso quer dizer, essa carência de habitações vem de histórica, vem de muito tempo. Nunca ninguém se preocupou em construir casa para o povo morar. O Jango se preocupou. O Jango e Getúlio. Jango, né? Getúlio também. O Jango ficou uns 2 anos só no governo. Sim, não teve tempo hábil de fazer o que ele queria fazer. E o Getúlio foi obrigado a se suicidar. Mas ele trabalhou muito pelo povo. O Getúlio ficou muito tempo, fez muitas coisas, mas eu não me lembro dessa. Os conjuntos habitacionais das teve classes trabalhadoras, quem fez foi o Jango. O Getúlio? Getúlio, né? Poxa vida. Os conjuntos dos bancários, os comerciantes, foi tudo feito no governo Getúlio Vargas. Ele tinha esse viés Esse sindicalista. com a classe trabalhadora. Ele tinha esse viés sindicalista de fazer coisas assim, empreendimentos para os sindicatos, né? Mas assim, para o povão mesmo, para aquele... Não havia miserável naquela época, não. Havia, as favelas já existiam. Ô, Léo, olha só, eu vou colocar outra coisa, já que a Lídia falou de UPP. Eu sou médico, vou colocar a questão na UPA. A UPA parece, mas não é um hospital. Parece, mas não é o centro de saúde. É uma casa de lata, toda de lata. E a população vai correndo para lá, esperando a sua salvação, e não tem. Quando tem um caso grave, tem que passar por hospital, e nunca tem vaga, e tem que transferir. No Brasil, demorou pelo menos 50 anos para se colocar os programas de hipertensão, cardiologia, ginecologia, fumo, arte, vários programas. Hoje, o programa está sumindo porque a população acha que, indo para o PP, rapidamente resolve o problema. E a gente está notando que a UPA é uma espécie de upstígio. O número de mortalidade está aumentando. As crianças que não têm uma doença grave não têm o que fazer.
o que é pior ainda, é o desmanche do serviço público. A chamada OS, Organização Social. O empresário dirigindo a saúde. E a educação está assim também. Não tem concurso público, não tem nada. E o pessoal lá, bolha fria, RPA, não tem férias, não tem carteira assinada. Tudo terceirizado. Terceirizado. E a saúde está indo nesse caminho, terminando o setor público de saúde. A UPA e o PP, ora, é uma coisa muito difícil. Soluções do capitalismo, né? Exatamente. Que na realidade não resolvem nada. Eles só empurram com a barriga e não solucionam. E usa a mídia para dizer que é uma coisa maravilhosa. Horror. Esse problema de saúde é pior que no Rio de Janeiro, né? Nós conhecemos uma empregada doméstica que, de vez em quando, fala-se do SUS, de vez em quando vai visitar a família na Paraíba. O SUS funciona na Paraíba. Guarabira. Chega lá, ela aproveita para se tratar, porque lá tem facilidade, tem médico, tem tudo. É que é uma dificuldade. Pois é. Então não tem interesse, os dirigentes não têm interesse em investir em saúde e educação da população. Não, pelo contrário, ele tem interesse em não investir, o interesse em não investir. Exatamente o contrário. Ele quer, eu estou falando que eles querem acabar com a miséria matando os miseráveis. Quer acabar com a pobreza matando os pobres. Eu acho que, infelizmente, é isso que acontece. Então, vamos voltar à geração de 68, do livro, que se essa geração não tivesse o caminho que teve, ia ser muito pior. Pior? Muito pior. Se não houvesse a geração... com certeza. 68, porque houve uma luta contra aqueles desmandos. Quer dizer, nós conseguimos alguma coisa. Senão ia ser muito pior. O campo de concentração seria o Brasil todo. Com certeza. Se houvesse a omissão, e tudo, a quarta esquadra estava aportando aqui, nunca mais saía. Nós exercemos o direito de resistência, e exercemos no passado e exercemos até hoje. Exatamente. O direito de resistência, o direito de respirar, o direito de não aceitar o que vem de cima, especialmente com o autoritarismo. A gente tem sempre que questionar por que e a quem interessa isso e aquilo. Quer dizer, por que não se investe em educação no Brasil? Por que não se investe em saúde no Brasil, no Rio de Janeiro especialmente? Né? O Rio de Janeiro é realmente um estado indigente, eu acho, sabe? É um horror. Nós estamos aqui relegados, sabe? E, infelizmente... a saúde, você vai no hospital público, não tem nada. É um horror. As pessoas, uma moça que trabalha em casa, ela tem problema de endometriose, então ela quer se tratar. Eu fui com ela como é que se diz? Aqueles postos de saúde do município, que tem em alguns bairros. Não tem ginecologista, não tem nada, é um descaso, as pessoas tratam mal todo mundo, quer dizer, eu até fui com ela porque eu sei falar, né? Então as pessoas, porque eu sei falar e vou assim, e as pessoas até acham que eu sou uma autoridade, né? Eu chego lá, entendeu? E não sou autoridade de nada, mas quem é o diretor, quem manda aqui, então, não sei o que lá, sabe, onde é que está o ginecologista? Não tem, como não tem? Não tem, o ginecologista que trabalhava aqui, não trabalha mais, sabe porque ganha mal, né? Então, mas quer dizer, não tem ninguém que substitua? Não, nós estamos que chegue um ginecologista mês que vem, quer dizer, como é que um posto de saúde não tem ginecologista? E assim não tem ginecologista, não tem ortopedista, não tem nada, não tem clínico geral. É um horror. Sabe, a saúde no Rio de Janeiro está entregue às baratas, infelizmente é assim. E a gente não aceita isso, a gente luta. E eu venho aqui nesse programa falar, queremos saúde, queremos educação. A saúde desse estado do Rio está entregue aos empresários. Aos empresários, vamos lá. Que ganham muito dinheiro, muito. E a educação, no mesmo caminho.
a universidade no mesmo caminho. É a questão do poder. Mas essa geração de 68 que você fez o livro não se omitiu. Não, nós resistimos, nós não aceitamos aquele autoritarismo, aquela opressão, e resistimos de várias formas, né? Várias formas, muitas formas. E continua resistindo. Continuamos resistindo ao que a gente julga contrário aos interesses do povo. Nós lutamos por um mundo melhor para todos. Nós lutamos por um mundo melhor, nós queríamos mudar o mundo naquela época e continuamos querendo mudar, querendo transformar o mundo num mundo melhor para mais pessoas. Não só para uma pequena classe que tem direito a tudo, né? Nós queremos que todo mundo tenha saúde, todo mundo tenha educação, todo mundo tenha lazer, todo mundo tenha alegria e felicidade. Essa é a nossa luta, pelo bem comum, pela felicidade para todos. Zé, eu vou colocar a Eliette é uma vanguarda. Eu vou dar os parabéns pela postura da Eliette. Não só da Eliette, como as pessoas que conseguem fazer uma revolução, que a grande revolução é pensar. Questionar. Pensar para o bem, não para o mal. Com certeza. Para o mal, que mais tem gente pensando para o mal. Então, pensar para o bem, o coletivo. Nós temos que nos unir em prol do bem comum. É uma coisa muito difícil, mas não é impossível. A unidade, a união, ela é o caminho para que a gente consiga transformar o mundo num mundo melhor, para todos, Olha só, para mais gente. Se a gente, você falou no coletivo, o bem melhor. Aqui na UniTV, a equipe manda em tudo. O Celso podia mostrar a equipe da UniTV? Aqui, olha só, o pessoal exatamente está assistindo, tem o maior tesão, cada convidado é uma força. Esse pessoal está com a gente. Com certeza, com certeza. Eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho fantástico. Se não tivesse, olha só, o Marcão está sorrindo. O Cezinho está sorrindo, olha só. Bira, o Zala, tá legal o programa? Fala. Está sem voz. Não, ele tem voz, tem voz. Muito bom, Daniel. Muito bom. Se Parabéns pelas denúncias. Se não fosse essa equipe, o programa não existiria. Ia ser uma porcaria. A nossa luta continua no dia a dia. Em todos os lugares onde a gente vai, onde a gente está. No ônibus, no táxi, na rua andando, nas filas, nos bancos, onde for. A nossa luta, a gente sempre fala uma palavrinha com o objetivo de transformar o mundo, de transformar no mundo melhor para mais gente, para todos. Cada ato nosso, a gente pensa nisso, transformar o mundo para melhor. Se você acha que você é exceção, que não é, esse programa de televisão também é uma exceção. Esse programa é fantástico. Totalmente fora do comum. Acho que no Brasil talvez tenham 10 programas com esse teor, com essa exceção. Mas tem. Enquanto tiver, estamos no ar. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai trabalhar para isso, então, para a alegria geral. Enquanto estiver vivo, estamos no ar. Com certeza. Pulando a cerca. Pulando a cerca. Olha só. Bom, o tempo sempre acaba aqui, mas não acaba no bem, na justiça. Então, vamos terminar o programa mais uma vez cantando. Vamos cantar. Vamos cantar o quê? Você que fala a música. Que música você acha que a gente deve cantar? Eu adoro uma música que fala, que é do... Esqueci de quem é, um erro meu, é aquela... Quero viver como um passarinho, cantar, voar sem ter direção. Quer dizer, é alegria, né? O que eu quero é alegria para todos. Se eu quiser possuir um ninho, não sei o que lá, eu esqueci essa música. Mas é uma música assim, eu quero viver como um passarinho, eu quero liberdade. A gente luta por liberdade para todos. Exatamente. Então,
vamos terminar cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês por liberdade. Por liberdade. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, pulando a cerca, outra vez, por liberdade. E felicidade. Viva a liberdade. Valeu!